No jogo número 8, uma expectativa enorme. Depois de 7 empates, alguns deles não tão legais de se assistir assim. Ok, a galera já estava bocejando, quase dormindo. E aí, o jogo número 8 tem uma responsabilidade muito grande de colocar pressão e aí, quem sabe, alguém abrir o placar. Depois de ter as peças brancas 2 vezes, o desafiante, CJ Kayak, agora tem as peças negras. E o Magnus Carlsen, que ficou com as peças negras 2 vezes seguidas, agora tem a oportunidade de lutar com as peças brancas. Ok? Bom, ouso dizer que a partida de hoje foi muito mais especial do que as outras, tão especial que até eu estou aparecendo hoje, e eu sinto muito se você está constrangido com eu estar sem camisa. Na realidade, aqui na Paraíba faz muito calor, mas muito calor mesmo, e enfim, não estou com vontade de colocar uma camisa hoje, então vai assim mesmo, ok? Enfim, né? O Whindersson Nunes também faz, ninguém reclama, então acho que não tem nenhum problema. Vamos para a análise da partida. Magnus Carlsen, como você já está vendo aí, deu início a partida com D4 hoje. Será que a gente vai ter ataque Trompowski de novo? Não, graças a Deus, hoje ele vem com cavalo F3. Menos mal, né? Já pensou o ataque Trompowski? Ele não ia ter coragem. Tivemos D5, E3. Com esse avanço E3 aqui, com esse lance E3, ele meio que começa a jogar fora, né, toda aquela teoria e começa aquelas coisas, né? O Carlsen já gosta de surpreender um pouco a galera na fase de abertura. Tipo, ele gosta de jogar um sistema London às vezes, como gosta de vir com essa abertura estranha. Hoje foi esse dia, e aí já jogando E3. Tivemos E6, Bispo D3, desenvolvendo, C5, muito comum nessas linhas de abertura de peão da dama, ok? As negras contra-atacarem com o avanço C5, já atacando o centro. É muito comum essa troca aqui desses dois peões, nesse tipo de variante. Tivemos B3, ok? Com a intenção de trazer, não o bispo para cá, mas o bispo para cá, para casa B2. Tivemos bispo E7, desenvolvendo, roque, bispo B2, como a gente disse, B6, também essa é na verdade lá na frente a posição meio que transpõe para uma estrutura de defesa índia da dama, com esse bispo colocado aqui na casa B7, tudo bem? Bom, até agora nada demais, né? B6, preparando aí o desenvolvimento das suas peças. Temos peão tome C5, bispo tome C5, como eu disse. Esses peões aqui geralmente são trocados logo cedo. E mais para frente, inclusive, até provavelmente mais para frente, né, é muito comum o avanço C4 e a troca desses dois peões também, ok? Depois de cavalo de BD2, prepara-se de fato o avanço C4. Tivemos bispo B7 desenvolvendo, dama E2, conexão nas torres, cavalo de BD7, só agora, né, o desenvolvimento do cavalo de BD7. E aí C4, a gente de fato tem esse lance, né, que vem aí para quem sabe trocar mais na frente esses peões, ok? Depois de as negras nem esperam, né, trocam logo os peões, e aí depois disso a gente chega numa posição bem tranquila para ambos os lados. Não tem nada de mais ocorrendo aqui. A estrutura de peões simétrica, né, para ambos os jogadores. Promete posições bem tranquilas de se lutar, tá? A ideia é, depois de dama E7, ambos os lados trazerem suas torres para as colunas abertas, e aí de fato, né, os dois lados abrem linhas para os seus bispos, são peças ativas, uma boa luta para ambos os lados que se promete. Temos A3, A5, cavalo D4, colocando o cavalo no centro, torre de FD8, a galera começa a trazer as torres para cá agora, torre de AC1. Temos cavalo F8, o cavalo não estava tão bem colocado, ele ainda estava na frente da torre, então por que não trazer ele para uma casa melhor? Depois temos dama E1, cavalo G6, bispo F1. Carlsen percebe que o seu bispo não estava fazendo um papel tão importante agora, mas para frente, quem sabe, podem ocorrer ideias de bispo, ideias de G2 e bispo G2, tá? Enquanto isso, o bispo fica aqui novamente, quem sabe mais para frente alguém troca aí e tal.
o bispo volta ativo. Temos cavalo G4 e aqui a gente já começa né, as posições críticas. Por exemplo, com esse lance aqui, cavalo G4, que é mais ou menos o Kayakin pretende. Ele pode tentar mais para frente lance de ataque, como, sei lá, colocar dama G5, dama G4, talvez, ok? Ou até mesmo reposicionar o cavalo aqui, tá, não desse jeito, mas reposicionar o cavalo aqui em E5, desafiando os seus inimigos brancos, ok? Bom, aqui nessa posição agora, as brancas jogaram cavalo B5 diretamente. Não é um lance tão ruim, porém, eu só gostaria de destacar que recomenda-se nessa posição aqui o lance dama E2, ok? Atacando o cavalo, onde o cavalo viria para E5, e aí depois, só então, depois das trocas, jogar cavalo B5. O computador recomenda essa ordem de lance, tá? Porém, tivemos cavalo G4 nessa posição. E aí seguiu cavalo B5 diretamente. Tivemos bispo C6. Aqui essa é uma manobra engraçada, uma manobra estranha inclusive. Bispo C6 ataca o cavalo, aí beleza. As brancas defendem e depois ele vai e mexe o bispo de novo para bispo D5. No mínimo engraçado. E aí a gente tem, em contrapartida das brancas, bispo D4. E aí começa agora uma tensão enorme, né, aqui, para a galera começar a trocar as peças. Bem, aqui agora basicamente em várias trocas de peças, bispo toma C4, torre toma, bispo toma, torre toma, as torres ficam muito ativas, uma torre olhando para outra. O que é que isso parece? Bem, a galera vai trocar, tá? Isso pressupõe que a galera vai trocar. Então, tome várias trocas. Aqui eu achei interessante, o natural é tomar torre, né? E é de fato até o que o computador recomenda. Torre toma C4, porém o Carlsen tomou de peão. Aí você me pergunta, por que ele fez isso, Renan? Bom, vai saber, né? Sei lá, será que ele queria colocar mais reforço no cavalo? Será que ele queria... enfim, né? A questão é que fica aí algumas ilhas de peões e as brancas precisam ter cuidado, porque pode ficar fácil deles se tornarem alvos. Se o cavalo F6, né? A torre estava atacando aqui. Temos dama D2. Agora há um ataque aqui nessa torre. A torre sai de cena. Temos G3 para trazer o bispo aqui para casa. G2. Cavalo E5. Bispo G2. H6 dando um azinho ao rei. F4 ataca o cavalo. Cavalo volta. Cavalo A7. O ponto aqui agora, a ameaça, é o garfo duplo na torre e na dama. Temos dama A3, mantendo um olhinho aqui nesse peãozinho. Cavalo C6, ataca a torre. Então vamos tirar a torre daqui. E agora H3. Bom, seguindo, né, cavalo C5, colocando mais pressão ainda nesse camarada. Parece que ele vai cair, hein? Tivemos rei H2. O que é que você faz quando a gente ataca seu peão, né? Defende? Não, pra que defender? Eu vou aqui botar o rei aqui, né? Eu vou trazer meu rei pro lugar seguro. Ora, pra que eu vou tomar? O cavalo toma um peão em A4, negras com um peão a mais agora. Tivemos torre D8, a gente começa a chegar numa das posições críticas da partida. Depois de G6, dama D4 atacando o cavalo, o rei vem para G7. Aqui a gente chega numa das posições críticas da partida, onde as brancas fazem um lance que parece meio que natural, porém que não é tão bom assim como elas pensavam. Carlsen erra no próximo lance. Ele joga o lance C5, que não é o melhor lance. Você pode pensar, eu jogando C5, eu estou bloqueando a sua defesa aqui dessa torre, de modo que eu ameaço agora tomar a sua torre. Você vai ter que tomar com o rei, que o rei não pode cuidar de duas peças ao mesmo tempo. E aí eu tomo teu cavalo e já era, papai, eu estou ganhando. Porém, pá, não adianta de nada, né? O que é que segue aqui nessa... Bom, antes de a gente ver o que é que segue, o melhor seria algo do tipo cavalo E5, ok? Onde as brancas estariam bem tranquilas. Depois de algo tipo dama C5,
torre D6, o ideal seria trocar aqui. E, bem, as brancas ainda estão um pouco melhores, com um peãozinho a mais, porém as brancas ainda desfrutam de uma excelente compensação aqui, não compensação plena, porém melhor do que o que de fato seguiu na partida, tá? As peças das brancas estão melhores colocadas, enfim, não está tão ruim como estava. Porém, o ponto é, depois de C5, né, apesar de tudo aquilo que a gente falou, as negras jogam torre, toma D8, normal. E aí, depois o cavalo tem que tomar aí, beleza, tem o que aí pra gente? Nada. As negras simplesmente tomam mais um peão e beleza. 2 peões a mais. Bom demais para as negras. Negras estão vencendo essa posição. Aí beleza, não baixa, né? As negras... Aí eu fiquei pensando já. Ok, Kayakin está com uma excelente posição para vitória, né? 2 peões a mais é uma boa vantagem para a vitória. Mas beleza. E aí? E aí que depois de dama D6, quando eu vi esse lance dama D3, eu olhei assim, eu fiz, beleza. Tá querendo trocar damas. Mas depois, quando eu olhei mais de perto, eu fiz, não pode ser. Como ele não percebeu que a ameaça é dama, é 7, né? A ameaça de dama é 7. E aí, a ameaça geral é na casa F7, fraca. De modo que, o que é que a gente faz para defender? Joga dama 4. Agora, se dama 7, é só a gente trazer a nossa dama para casa de 7 e está defendido. Certo? Depois G4, G5, F G5, F 5. Eu separei essa linha, é uma linha interessante, muito engraçada. Depois de dama E5, por exemplo, rei G6, cavalo C6, cavalo C4, dama C7, atacando esse peão aqui. Cavalo D5 defende, cavalo E5 cheque, o rei vem para F6, cavalo D7 cheque, rei E7. Aí você faz, meu Deus do céu, como é que o rei vem para cá se colocar na frente da dama para levar cheque a descoberto? Não tem nenhum problema, né? Aí as negras estão aqui com esse camarada e vão trocar damas. Depois de cavalo toma em B6 cheque, ocorre a troca de damas. E aí, depois de cavalo F6, saindo do ataque do bispo, né? As negras estão vencendo devido a esse forte peão aqui na coluna A. Uma linha muito legal de se analisar mais pra frente, eu recomendo analisar. Voltando aqui, alguns lances. Ok, essa é uma variante um pouquinho longa, variante engraçada de se analisar. Ok, tivemos C5, torre toma D8, cavalo toma D8, cavalo toma C5, beleza, 2 peões a mais. Dama D6 está aqui sim, né? Pronto, aí segue dama D3, meio que, eu quero trocar damas. Porque esse é um lance ruim e que manda embora toda a vantagem das negras. Porque simplesmente agora segue cavalo toma E6, agora vem uma sequência forçada muito grande. Basicamente todos os lances são forçados, F toma E6, aí temos dama E7 cheque, sai o rei defensor do cavalo, a dama toma o cavalo. E de repente, A4, as negras tentam meio que, depois disso, né, tentar ao máximo levar seu peão para mais próximo da promoção. Porém, não tenta muito, E4, meio que bloqueia um pouco a comunicação, né, bloqueia a comunicação da dama negra com o peão, com a defesa do peão G6. É forçado agora a jogar dama D7 para defender do cheque. Depois dama E8 cheque, dama F8. As brancas agora não tem mais cheques, né? Elas não podem tomar esse peão com cheque porque está defendido. Elas jogarem aqui, o rei simplesmente vai para H8 e ele está seguro aqui, né? Então, bem tranquilo também. Depois de dama F8, a dama sai para C6, atacando o peão. E aí agora, dama D8 defende esse peão aqui. Todo mundo está se defendendo, cavalo está defendendo aqui, peão defende o cavalo, cavalo defende esse peão. Negras agora tem um número de peões iguais, porém esse camarada aqui, né? Não, no computador, se você colocar, com certeza vai dar 0-0, algo do tipo. Porém, eu preferia ter as negras nesse tipo de posição. Por quê? Falando em aspecto humano, o bispo não está muito legal, né? Preso pela peça, pelo peão aqui.
diferente do cavalo, que pode se movimentar. Tem esse peão passado, que pode ser perigoso lá na frente. Enfim. Eu preferia ter as negras, embora o computador talvez, eu não lembro dessa posição se ele disse que está empate. Provavelmente ele disse que está empatado. Seguir F5 aqui nesse tipo, né, nessa posição. Outros lances são dama B5, por exemplo, se mantendo ali perto dos peões, deixando eles avançarem. Simplesmente depois de H5, E5, H4, G4, Rei G7, dama B4, dama C7, e a partida também está muito igual, está empatada. Seguindo a partida F5, A3, se mantendo cada vez mais próximo da promoção. Depois de F, tome E6, as coisas começam a ficar meio opa, meio lá, meio cá. Seguiu Rei G7, ok? Depois disso, tivemos E7, o lance não é tão legal. Deixa eu só comentar aqui que Rei G7 também não é um lance tão legal, ou talvez mais preciso fosse Rei H7, porém tem nenhum problema. As brancas meio que cometem uma impressão também com E7. Se algo tipo dama B5 agora, dama D6, defende o peão ainda e se mantém um tanto no alvo desse peão. Depois de dama B4, assim, depois de Rei G7, as brancas têm uma pequena vantagem, elas poderiam seguir com o lance correto seria dama B5, perdão, né? Elas poderiam seguir com dama B5, e depois de dama B5, ponto depois de dama D6, elas podem jogar dama B4 atacando esse peão. Não tem muito o que fazer nessa posição, a não ser aceitar as trocas de peões, ok? E aí depois disso, as brancas conseguem um peão a mais e um final de damas que provavelmente vai dar empate no fim das contas, porém muito mais confortável do que a posição que ela tinha antes. Voltando aqui rapidinho, ok, F5, A3, F tome E6, Rei G7, e aí tivemos E7, o lance que traz de volta todas as possibilidades de empate. O computador começa a dar exatamente 0-0, e aí o empate cada vez mais próximo. Dama toma E7, dama toma o peão em B6, o cavalo precisa sair dali, está sendo atacado. Dama 5, mantendo um olho no peão. Dama C5, oferecendo a troca de damas. Óbvio que as negras, a última coisa que as negras querem é trocar as damas, nesse caso, ok? Então elas saem para dama 6, cavalo E5, bloqueando esse peão, bloqueia o bispo, né? O peão está bloqueando o bispo. Então as brancas meio que tem uma peça menos nesse tipo de final. As negras, apesar do computador provavelmente ainda dar 0-0 nesse tipo de posição, mas as negras com posição bem mais confortável de se jogar, apesar de um peão a menos. E aí o lance crítico do jogo, dama E6, um erro. Bom, eu olhando aqui, né, o que é de natural pensar quando a gente faz esse lance? Assim, jogando num blitz, por exemplo, o que eu pensaria? Eu pensaria, eu joguei dama E6 porque eu estou tomando conta da casa desse peão, caso ele avance. Até aí, tranquilo. Mas por que esse lance é um erro? As negras agora têm um lance muito, mas muito forte. O único lance que garante uma posição ganhadora. Pausa o vídeo e tenta descobrir se você ainda não viu. O lance fantástico que o Sergei Kayak... Eu lembro que, né, quando estava ao vivo, os comentaristas ficaram, caramba, será que ele vai achar? Parece um lance de computador e tal. E ele achou esse lance. H5. Lance fantástico. Incrível esse lance. O ponto é que agora tem muitas respostas para as brancas. Vamos analisar duas. Eu separei 3 linhas. A gente vai analisar 2 que não aconteceu no jogo e a que de fato aconteceu no jogo. Olha só. A primeira linha é jogar dama B3, mantendo-se de olho aqui, ok? E no peão, sempre mantendo-se ali. As negras agora reagem com H4, quebrando toda a estrutura em volta do rei. Depois de peão toma H4, né? Sacrificando o peão lá, dama A5, e o peão agora se prepara para avançar. A única chance que as brancas têm é jogar dama B1 para tentar ficar na frente desse peão. Porém, depois de dama C3,
incrível, ainda defendendo aqui, né? As negras se preparam para jogar dama B2 com a vantagem decisiva. Depois de algo tipo dama B6, aí é que está o ponto de jogar isso aqui, por causa depois de cavalo F7, né? As brancas tentam jogar esse lance aqui dama B6 para tentar sair dando cheques, aqui não, aqui, né? Mas tentar sair dando cheques no rei. O ponto é que depois de cavalo F7 não tem nenhum cheque para as brancas darem. Depois de dama 7, dama E5 cheque, só então dama B2 e esse peão está pronto para avançar, quebra tudo, meu amigo. Essa é uma das linhas. Voltando aqui, depois de H5, lance incrível das negras, o único lance vencedor. Outro ponto é a variante dama A6, mantendo de olho para o peãozinho não avançar. Segue-se o sacrifício de peão H4 do mesmo jeito. Depois de peão tome H4, dama C3, e o ponto é de novo a ideia decisiva de dama B2, avançando esse peão para promoção. Segue o tipo dama 7. Outro ponto, novamente, cavalo F7, defende dos cheques, mas pode seguir o tipo H5, não tem nenhum problema. Depois de dama E5, a gente viu o problema, a questão aqui daquele do sacrifício de peão, né? Aqui, para abrir, para ter esse lance intermediário com cheque. Depois de rei G1, dama 1 cheque, bispo F1, A2, e, meu amigo, não tem quem pare a promoção desse peão aqui depois disso, tá? Nem adianta, a dama vai sair para algum lugar e provavelmente vai aí ter a promoção, ok? Vamos voltar e ver o que aconteceu na partida, cara. Vamos lá. Depois de H5, o Carlsen joga H4, temendo aí esse sacrifício e essas combinações mais óbvias. Porém, esse lance H4, o que é que ele fez na partida? Nada além de deixar a vitória do Caiaque mais bonita. Agora o Caiaque simplesmente tinha que achar o lance, outro lance incrível, totalmente ganhador. Que lance foi esse? A2. Incrível, fantástico, fenomenal. Você faz A2? Como assim? A dama está aqui? Claro que ela está. Se agora seguir algo do tipo dama, tome A2, as negras têm uma combinação fantástica com cavalo G4 cheque. Primeira coisa de tudo, as brancas podem escolher subir ou descer. Se elas vierem para H1, se elas escolherem o pior lance, que é rei H1, dama C1 é mata em 2, ok? Se em vez disso elas vierem para H3, simplesmente fantástico, dama G1, ameaçando o checkmate. Aqui, o único jeito de defender, por enquanto, é bispo F3, tomando conta dessa casa. Porém, cavalo F2 quebra tudo, para onde o rei vai, não tem chance, para evitar o checkmate, só entregando a dama. E não precisa nem dizer que essa posição é vencedora para as negras. Bom, então é isso aí. Eu agradeço demais por você ter assistido esse vídeo. Conta pra mim o que você achou da vitória do Caiaque nesse jogo número 8 nos comentários. Estou muito ansioso para ver os comentários de vocês. E antes de a gente finalizar, eu gostaria de mandar um salve da galera para o jogo número 8. Vou sair daqui, deixar aqui então o placar. O salve da galera vai para Mr. J, eu não sei o nome dele, é um inscrito do canal, então Mr. J ou Mr. J. Temos também salve para Eduardo Albuquerque, grande Eduardo, muito obrigado por estar conosco. Ricardo Moraes, da cidade de Floripa, em Santa Catarina, meu muito obrigado. Chavoso Gomes disse que assiste todos os vídeos, caramba, olha só que é muito vídeo, hein? Meu muito obrigado por assistir. Emanuel Leandro, de Cristalândia, em Tocantins, caramba, olha só que massa. Acho que o único lugar que faz mais calor do que a Paraíba é o Tocantins. Olha só. Bruno Durais, de Montes Claros, meu muito obrigado. Anderson Carvalho, de Goiânia, um abraço para você, meu querido. E Wesley Magalhães, de Salvador, na Bahia. Muito legal ver vocês de todo o Brasil com a gente. Meu muito obrigado. Não se esquece de compartilhar, vamos fazer o xadrez ficar cada vez mais conhecido. E além disso, conta para mim nos comentários o que você achou da vitória. E
da liderança aí do Sergi Kayaking por 1 ponto. Muito obrigado e até a partida número 9. Valeu!